Vamos lá, capítulo 2. A gente vai começar então a falar de como a sintaxe psicológica, ela ganhou vez e deu vez a outro tipo de sintaxe. Então, o livro começa aqui, né, o gráfico começa falando sobre um tipo de linguística que existia antes dessa vertente psicológica. E a linguística que existia antes dessa vertente era chamada gramática geral. No francês é grammaire générale, não sei, por aí. E era uma forma de ver linguística relacionando-a com a racionalidade humana, com a lógica, com a forma em que seres humanos pensam. Então essa era a ideia da gramática geral. E foi isso, essa ideia, essa filosofia que deu vez à gramática mais psicológica de Steinthal. Steinthal então começa a era mais psicologística e também a era da etnopsicologia. Então não só a psicologia individual, mas a psicologia de nações e de povos, mais numa linha comparativa, uma linha, como eles dizem aqui, comparativa histórica. Então eles estão comparando historicamente formas de povos verem linguística, que é, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais relativista, uma perspectiva mais relativista, de acordo aqui com o Graff. Então essa perspectiva mais relativista, né, mais histórico-comparativa, mais psicologizada, ela não durou muito e no século XX, então, houve uma crise. E esse foi o finalzinho, então, dessa fase mais psicologista da sintaxe do Steinthal. E aqui vai falar de algumas pessoas ligadas ao movimento, no finzinho aí do movimento histórico-comparativo e depois o início do movimento da psicologia, ou etnopsicologia, e depois o final desse movimento, que deu vez a dois outros movimentos. Um movimento mais sociológico, então da etnopsicologia eles foram para a sociologia, mas outros foram para a área da linguística pura. E é aí que entrou então a nova fase do século XX da linguística, como que se diz, gente? Do próximo capítulo que a gente vai ver, né? Da gramática mais estrutural, que não tem mais a ver com Steinthal. Então, vamos ver o que é que o Graff vai dizer exatamente sobre esse aumento e esse declínio da psicologização. Aqui na página 17, uma das coisas que a gramática geral dizia é que havia uma ordem natural, lógica, digamos assim, entre sujeito, verbo e objeto. Inclusive, essa era a ordem preferida dos gramatas, né, dos gramáticos. Eles diziam, então, que a ordem mais natural seria, por exemplo, dizer que Paulo lê o livro. Paulo lê o livro. Sujeito, verbo, objeto. Em vez de o livro, Paulo lê. Seria objeto, sujeito e verbo. Ou também, em vez de ler Paulo, o livro. Começa com o verbo, depois vai para o sujeito, depois vai para o objeto. Então, SVO, né, sujeito, verbo, objeto, seria a ordem natural e geral, na cabeça deles. Que, para eles, isso representa uma forma lógica de se pensar língua. E aqui na página 38 a gente já vê um exemplo super interessante de como é que os linguistas da época, quando eu falo da época eu falo meados do século XIX, 1855, por exemplo, como eles viam lógica. E que lógica era essa a qual eles se referiam? Então, o livro do Steinthal, que é esse cara aí da psicologização da linguística, o nome do livro aqui em alemão, né, Grammatik, Logik und Psychologie. E quando ele fala Logik, né, que tipo de lógica ele tem em mente? E um comentário muito legal do Graff aqui é que
quando eles falavam lógica, eles ainda estavam usando a lógica aristotélica, que é uma das lógicas mais simples, mais antigas, e mais básicas mesmo, né? A forma de se categorizar a língua, as categorias de Aristóteles. Eles não estavam seguindo os desenvolvimentos acadêmicos da área da lógica. Então, os linguistas estavam usando lógica antiga e eles não estavam a par, por exemplo, dos desenvolvimentos de Bertrand Russell. Eles não estavam a par, por exemplo, como é que eles falam aqui? Da tal da lógica... Eles só conheciam a lógica das classes, não a lógica das relações. Então, essa lógica mais avançada, a lógica mais da álgebra booleana, que mostra linguagem simbólica e que forma símbolos para representar relações entre ideias, isso era novo para a linguística. Então, quando o Steinhauer fala Logik und Psychologie, ele não está usando nenhuma lógica atualizada, nem para a época dele, e obviamente também nenhuma psicologia atualizada. A psicologia que a gente tem hoje é bem diferente. Então a ideia, é bom a gente lembrar disso, que a ideia de psicologia do século XXI e a ideia de lógica na área da filosofia do século XXI não são as mesmas que os linguistas tinham em 1855, tá? Então, muito legal já, é um excelente preliminar aqui para a gente entender que categorias eles tinham na cabeça quando eles diziam que a língua segue uma lógica natural. Então tinha mais a ver mesmo com a arte de pensar, né? Tá escrito aqui na página 38 que tinha mais a ver com pensar corretamente, evitar falácias formais, e pensar bem, de forma bem genérica, tá? Então é isso que eles queriam dizer com lógica. Aqui na página 40, um exemplo bem legal de etnopsicologia. Steinthal, ele seguia uma classificação das línguas mundiais, que dividia as línguas mundiais em duas categorias, as línguas sem forma e as línguas com forma. Então, formless languages and form languages. As línguas sem forma são, por exemplo, línguas da Polinésia, línguas ameríndias, né? No caso o Brasil, pelo que eu entendo. Então as línguas aí, o tupi, as outras raízes, macro-G e outras raízes linguísticas. E então a outra categoria das línguas com forma são egípcio, línguas de raízes semíticas, sânscritas ou línguas indo-europeias. E a diferença entre fórmula ou forma e sem forma é que as línguas com forma, elas flexionam o próprio verbo para indicar sujeito, predicado. Então, vamos dizer assim, a transitividade ela está incluída na forma. Pelo que eu entendi, é isso que quer dizer. E as línguas sem forma são línguas que precisam de adicionar outras palavras para você marcar o plural, por exemplo. Você precisa de uma palavra como muitos ou todos. Para você marcar o tenso, vamos dizer, o tempo do verbo, você precisa de partículas como anteriormente, algum dia, coisas desse tipo. Então você precisa ficar adicionando palavrinhas para dar mais referencialidade. Enquanto as linguagens mais formulaicas ou com forma, como por exemplo as línguas indo-europeias, já inclui essa flexão dentro do verbo. O português mesmo, né? Fui, já dá aí o sentido de a pessoa, né? Primeira pessoa, do singular. O passado, já está tudo incluído no fui. Enquanto outras línguas talvez diriam for ou ir, né? No presente. Ir ontem. Ir ontem eu. Enquanto a gente pode expressar tudo isso só com fui no português. Só que aí entra também essa questão de eles acharem que línguas
formulaicas ou línguas com forma são superiores, né? Então Steinthal estava falando, olha, das línguas antigas, o grego antigo era a linguagem mais desenvolvida, mais evoluída. E das línguas modernas, o alemão é a língua mais desenvolvida, mais evoluída. Então começa a haver uma hierarquização aí de línguas mais inteligentes, né, mais desenvolvidas, mais evoluídas, com base nessa classificação. Olha, essa aqui é pesada, é bem legal. Página 64, falando de um cara, Husserl, H-U-S-S-E-R-L. Ele está contradizendo, ele está, vamos dizer assim, desafiando Steinthal, porque o Steinthal disse que tem jeito de você escrever uma frase gramaticalmente correta, mas logicamente sem sentido. Aí o exemplo que o Steinthal diz, que o Steinthal apresenta, de uma frase assim, é a frase "esta mesa redonda é quadrada". Steinthal diz. Esse exemplo mostra que tem como você fazer uma sentença gramaticalmente correta, esta mesa redonda é quadrada, mas sem sentido, lógico. Então, os lógicos vão dizer que ela não tem sentido, os gramáticos, né, os estudiosos da gramática, linguistas, vão dizer que sim, ela é perfeitamente adequada. Só que aí vem o tal do Husserl, que entende um pouco mais de lógica e diz assim, olha, essas sentenças não são sem sentido, essa sentença que você falou, mas elas são contraintuitivas, é um contrassenso. Contrassenso é diferente de sem sentido, na lógica. E realmente, se você vai estudar lógica, tem o tal do square of opposition, né, o quadrado da oposição, e tem diferentes formas de você pensar coisas que não fazem sentido ou que são contrassensuais. Então ele está dando essa nuance bem interessante, bem importante, e ele vai falar, olha, uma frase que realmente é sem sentido seria uma frase do tipo... deixa eu achar o exemplo aqui. Seria uma frase do tipo uma redonda outra. Isso é uma frase completamente sem sentido, inclusive no sentido lógico. Uma redonda outra. Mas uma frase como um quadrado redondo não é sem sentido. Porque existe um certo sentido, vamos dizer assim, abstrato para isso, só que não existem objetos que de fato sejam quadrados redondos. É igual a bola quadrada do Kiko, né? A bola que é um cubo que o Kiko sempre quis. E nunca vai ter. Não existem objetos assim. Mas não quer dizer que, em termos de ideia, isso seja impossível. Então, interessante essa discussão do que está no campo das ideias, do que está no campo das expressões e como que isso está conectado com objetos e experiências reais. Então, esse debate vai rolando aí nessa época. Olha, eu achei bem complicado esse primeiro capítulo aqui. Super pesado, teoreticamente muito dependente de muitos estudos que eu não tenho. Então ele foi feito mesmo para não só linguistas, mas históricos da linguística, né? Historiadores da linguística. Então, assim, é um capítulo que vai falar de como que entrou em crise a visão psicologista da linguística. E no ponto 5, começando na página 64, ele dá aí um resumo de como que isso aconteceu e vai dizer que, mais ou menos aí na década de 1920, já no século 20, então, pessoas como Otto Jespersen e o Karl Bühler, eles falaram que a linguagem, ou a linguística, né, línguas, elas são particulares. Você não pode equalizar língua com psicologia e você também não pode dizer que língua é lógica. Língua e linguística são categorias em si mesmas. Então isso vai dar uma origem ao estruturalismo.